Olá, pessoal. Eu sou o professor Salvador de Física do Colégio Isaac Newton. E hoje o nosso assunto de aula é o movimento uniformemente variado. Então, vejam só, nós vamos começar aqui com um movimento uniformemente variado, que será a nossa segunda aula. Aqui nós temos a característica principal do movimento uniformemente variado: aceleração constante e diferente de zero. Por que a aceleração é constante e diferente de zero? A aceleração média é igual à instantânea. E, portanto, daí nós tiramos a equação da velocidade, que é a velocidade final, v, é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Vovô é ateu, né? V igual a V0 mais AT. É a equação da velocidade do movimento uniformemente variado. Perfeito? Em seguida, nós passamos para um gráfico de velocidade por tempo. Esse gráfico, ele adquire a forma de uma reta. Aqui nós temos um exemplo de gráfico velocidade por tempo, de movimentos uniformemente variados, essa reta, segmento de reta azul e o vermelho, são retas por quê? Porque representam uma função do primeiro grau, V igual a V0 mais AT. Então, veja só, aqui também nós temos um outro exemplo de gráfico velocidade por tempo do movimento uniformemente variado. Esse gráfico aí, velocidade por tempo, também, aqui nós temos dois exemplos, dois móveis, um com um movimento acelerado, logo mais nós vamos dizer por quê, e outro com um movimento retardado, que o módulo da velocidade diminui. Você observa que em ambos são retas. Por quê? Porque representa uma função, uma equação de primeiro grau, do tipo V igual a V0 mais AT. Perfeito? Tá? Na sequência, nós temos aqui essa propriedade de um diagrama velocidade por tempo. Olha só, velocidade por tempo, a área nos dá o ΔS. Tá? Tanto nesse caso aqui, um movimento acelerado, neste movimento retardado, aqui nós temos a área de um trapézio, né? Aqui nós temos a área de um triângulo. A observação aqui é que a aceleração é positiva e que neste aqui a aceleração é negativa. Por quê? Porque a velocidade inicial é positiva e ele está retardando. Tá? O módulo da velocidade diminui, por isso a aceleração é negativa. Né? Essa característica aqui tem que ficar muito patente, essa propriedade de gráficos velocidade por tempo, a área nos dá o ΔS. E a tangente desse ângulo de inclinação aqui, a gente encontra a aceleração. Mas também nós vamos mostrar no exercício posterior a essa explanação que a gente pode determinar a aceleração usando os dados desse gráfico de velocidade com a equação da velocidade V igual a V0 mais AT. Perfeito? Ok? Na sequência aqui nós temos a função horária do espaço do movimento uniformemente variado. É o que eu chamo em sala de aula presencial de só sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Meio de AT ao quadrado ou AT ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa. Né? Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais meio da aceleração vezes tempo ao quadrado ou AT ao quadrado sobre 2. E a terceira equação do movimento uniformemente variado, que é a equação de Torricelli.
v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a vezes ΔS. Nós não vamos nos preocupar com as determinações dessas equações, com a dedução dessas equações. O tempo não permite isso para a gente. Nós vamos usar esse tempo para a resolução de exercícios. Mas esta equação Torricelli, ela é obtida isolando o tempo na equação da velocidade e substituindo na equação do espaço, você chega na equação de Torricelli. Qual que é a vantagem da equação de Torricelli? É que alguns exercícios você pode sair diretamente na resposta com o uso da equação de Torricelli. Perfeito? Vamos em frente. Aqui. Agora, nós temos a representação de um gráfico de espaço por tempo, um diagrama de espaço por tempo. Nós tínhamos falado de velocidade por tempo, que era reta, o que representava uma equação do primeiro grau, v igual a v0 mais at. Agora, o diagrama de espaço por tempo é uma parábola. Por que é uma parábola? É uma representação de uma equação de uma função do segundo grau, do tipo S igual a S0 mais V0t mais meio de até ao quadrado. Então, aqui nós temos dois movimentos nesse exemplo. Aqui é uma parte de uma parábola vermelha e aqui outra parte de outra parábola azul. Aqui em vermelho é uma parte de uma parábola. Aqui nós temos, por exemplo, a velocidade é positiva, o tempo passa, o espaço aumenta, então o móvel caminha na mesma orientação da trajetória. Tá? E já esse outro gráfico aqui, parte dele a velocidade é positiva, porque o tempo passa, o espaço aumenta, mas depois desse vértice aqui, o tempo passa, o espaço diminui. Então, a velocidade é negativa. Por quê? Porque se o espaço diminui, ele está indo contrário à orientação da trajetória. Perfeito? Então, essas observações são fundamentais nos gráficos. Aqui nós vamos colocar um detalhamento também de outros exemplos de gráficos, diagramas, espaço por tempo. Tá? Você observa aqui, nesse espaço por tempo, que nós temos uma parábola e aqui uma outra parábola. Quando a concavidade da parábola é virada para baixo, significa que a aceleração é negativa. Concavidade da parábola voltada para baixo. Comumente, a gente diz o quê? Boca da parábola para baixo, aceleração negativa. Espaço por tempo, boca da parábola para cima, aceleração positiva. Tá? Então, a parábola ser de concavidade para baixo ou para cima só depende de nós observarmos o sinal da aceleração e vice-versa. Tá? Então, aceleração negativa, boca da parábola para baixo, aceleração positiva, boca da parábola para cima. E a velocidade? Bom, a velocidade depende dos trechos. Tá? Aqui nós temos o vértice da parábola. Do início até o vértice da parábola, neste exemplo aqui, a velocidade é positiva, o tempo passa, o espaço aumenta. Desse vértice aqui para baixo, o tempo passa, o espaço diminui, então a velocidade é negativa. Aqui nesse outro exemplo, do espaço inicial aqui, tempo passa, o espaço diminui, então a velocidade é negativa. E nessa meia parábola final aqui, do vértice para a direita, o tempo passa, o espaço aumenta, a velocidade é positiva. Então, essa questão do sinal da velocidade, você analisa na hora no gráfico de espaço por tempo. Tá? Essa análise, se um móvel caminha na mesma orientação da trajetória, a velocidade é positiva. Se ele vai contrário à orientação da trajetória, a velocidade é negativa. Então, tem que ter essa expertise, dessa observação e não decorar. Basta que você memorize. Boca da parábola para baixo, aceleração negativa. Boca da parábola para cima, aceleração positiva. E aqui nós temos gráficos de aceleração por tempo. Então, veja só, nós tivemos gráficos de
velocidade por tempo, que eram retas inclinadas, porque representava uma equação de primeiro grau, o voiateu, né? V igual a V0 mais AT. Tivemos os diagramas de espaço por tempo, que são parábolas, o que representa a equação do segundo grau, S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. E agora nós temos o diagrama da aceleração. Movimento uniformemente variado tem aceleração constante. Então, aqui, neste exemplo, uma aceleração constante positiva. Aqui, nesse outro, uma aceleração constante e negativa. A área desse gráfico nos dá a propriedade de ter a variação da velocidade ΔV. Tá? Então, são dois movimentos aqui, gráficos de aceleração por tempo com aceleração constante, porque é movimento uniformemente variado. Correto? Beleza? Então, nós falamos as características do movimento uniforme. Temos ainda a acrescentar aqui. Veja só, no movimento uniformemente variado, tem-se aceleração positiva está no mesmo sentido da orientação da trajetória. Aceleração negativa, sentido contrário da orientação da trajetória. Agora, vejam só, velocidade positiva e aceleração positiva ou velocidade negativa e aceleração negativa, movimento acelerado, módulo de V aumenta. Então, o que eu quero que você grave? Quando nós temos velocidade e aceleração de mesmos sinais, então aí o movimento é acelerado. O módulo da velocidade aumenta. Os dois podem ser positivos, os dois podem ser negativos. O movimento é acelerado. E aqui nós quebramos aquele tabu de alguns acharem que a aceleração negativa é movimento retardado. Não necessariamente. Não necessariamente. Se a aceleração for negativa e a velocidade for negativa, o movimento será acelerado, o módulo da velocidade vai estar aumentando. E aqui nós temos a outra observação, se a velocidade é positiva, a aceleração negativa, ou se a velocidade é negativa e a aceleração positiva, o movimento será retardado, o módulo da velocidade diminui. Então, como é que você guarda? Você vai guardar assim, se velocidade e aceleração têm sinais contrários, o movimento é retardado. Velocidade e aceleração dos mesmos sinais, o movimento acelerado fica mais fácil para memorizar, não é? Repito, velocidade e aceleração, os mesmos sinais, dois positivos, os dois negativos, o movimento é acelerado. Velocidade e aceleração, sinais opostos. Velocidade positiva e aceleração negativa, ou velocidade negativa e aceleração positiva, movimento retardado, quando o módulo da velocidade diminui. Perfeito? Então, veja só, nós vimos aqui as características do movimento uniformemente variado. Tá? Movimento uniformemente variado tem aceleração constante, ele tem a equação da velocidade do primeiro grau, do tipo V igual a V0 mais AT, velocidade final, ou a velocidade inicial mais a aceleração desse tempo. A equação do espaço, S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado, o só sorvetão, né? Equação do segundo grau do espaço por tempo do movimento uniformemente variado. E também temos uma terceira equação, que é a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. São com essas três equações que nós trabalhamos o movimento uniformemente variado. Falamos também nos gráficos, né? Espaço por tempo, que é uma parábola, de velocidade por tempo, que é uma reta inclinada, e de aceleração por tempo, que é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Perfeito? E agora vamos resolver alguns exercícios. Vamos comentar a resolução de alguns exercícios que vocês já receberam aí. Veja bem, esse exercício número 1 aí. A Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial.
Num trecho, um ciclista entra num circuito reto e horizontal, movimento em uma dimensão, com velocidade constante positiva. No instante T1, ele acelera sua bicicleta com uma aceleração constante positiva até um instante T2. Entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Ao final do percurso, a partir do instante T3, ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. De acordo com essas informações, o gráfico que melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo é. Então, observem uma coisa, ele disse, toda questão de física é uma interpretação de texto, né? No instante T1, ele acelera a sua bicicleta, mas só que ele vinha com uma velocidade constante. E ele termina ao final do percurso, a partir do instante T3, ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. Então, ele tem velocidade constante no início e no final. Tem um movimento acelerado no início, tá? No instante T1, ele acelera a sua bicicleta após a velocidade constante, né? Ele tem um movimento acelerado. Entre T2 e T3, ele varia a sua velocidade com uma aceleração constante, porém negativa, um movimento retardado, está freando. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ele quer saber o gráfico, aqui já tem assinalado. Mas vejam só, vamos interpretar. Ele quer saber dessas 4 alternativas aqui, qual que corresponde a essa descrição. Por que a alternativa A? Ele vinha com uma velocidade constante, tá? Olha só, ele vinha com uma velocidade constante, aí ele acelerou, uma aceleração positiva, depois retardou e passou a ter um movimento retilíneo uniforme. Então, ele tem movimento retilíneo uniforme no início e no final. Agora, olha os outros gráficos. A alternativa correta é a A, mas vamos ver os outros gráficos rapidamente. Aqui na alternativa B, o movimento é retardado de T1 a T2, e lá no enunciado está dizendo que ele é acelerado. Velocidade positiva, aceleração positiva. Aqui, tá beleza. Na alternativa C, T1 a T2 é movimento acelerado. Só que T2 a T3 tinha que ser retardado, ele continuou acelerando. Então, por isso é falho aqui também. E nesta última alternativa, ele coloca 2 movimentos acelerados. É um movimento acelerado e depois aqui um movimento retardado. Por isso, exatamente a alternativa A dessa questão 1. Perfeito? Lembrando que são movimentos uniformemente variados de T1 a T2 e de T2 a T3. E movimento uniforme de 0 a T1 e de T3 em diante. Tá? Movimento uniformemente variado, gráfico de velocidade por tempo, são retas inclinadas. Tá? Isso tem que ficar muito firme, muito claro na nossa mente. Ok? Beleza? Vamos em frente. Tá? Nós temos aqui essa questão número 2. Um bitrem, também chamado de tremião, é comum nas zonas rurais do Brasil. Eles são enormes caminhões com 3 carretas e seu comprimento beira os 20 metros. Um deles, regular, com 22,5 metros de comprimento, trafega carregado por uma rodovia e passa por um posto rodoviário com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. O policial que está sobre uma motocicleta assimilável a um ponto material decide abordar o tremião, quando o ponto extremo traseiro deste está a uma distância de 42 metros. Lá já, 42 metros, o traseiro do caminhão, ele resolve sair. Acelera, então, constantemente com o módulo 1 metro por segundo ao quadrado. Alcança o ponto extremo traseiro e prossegue com a mesma aceleração constante até o ponto extremo dianteiro para dar sinal ao motorista. Pode-se afirmar corretamente que o módulo aproximado da velocidade da moto, da motocicleta, em quilômetros por hora, no momento em que o policial dá sinal ao motorista, vale. Tá? Então, vejam só, também é uma interpretação de texto, né?
o caminhão passou com uma velocidade constante de 20 metros por segundo, movimento uniformemente variado, né? Não, movimento uniforme, digo, tá? Do caminhão. O patrulheiro, tá? Ele acelera, uma aceleração constante. Então, um movimento uniformemente variado. Para o caminhão, movimento uniforme. Para a moto, movimento uniformemente variado. Então, ele quer saber essa velocidade ao alcançar o motorista. Vamos em frente. Então, olhem só o que nós temos aqui. Considerando que a origem das posições está na moto, no instante inicial em que o policial inicia seu movimento, as equações horárias das posições do caminhão e da moto são: caminhão MRU. Bom, se MRU é o só sorvete, lembra? S igual a S0 mais VT. Então, como o caminhão tem 22,5 metros, mais o 42 que tinha do tamanho do caminhão, da distância que ele estava da traseira do caminhão, então dá 64,5 metros lá da origem onde está saindo o policial. Velocidade dele constante, 20 metros por segundo, a aceleração é nula, porque é movimento uniforme. Então, S igual a S0 mais VT, o S0, o espaço inicial, o espaço final vai ser igual a 64,5 mais 20T. O 64,5 é o espaço inicial. S do caminhão é igual a S0 mais VT. Velocidade vezes tempo. A moto, movimento retilíneo uniformemente variado, ele partiu ali, de onde ele partiu foi considerada a origem, S0 é igual a zero, partiu do repouso, V0 é igual a zero, então S igual a S0 mais V0T mais meio de A ao quadrado. Como A vale 1, meio de A ao quadrado, meio T ao quadrado. Quando a moto atinge a posição da cabine do caminhão, temos, veja bem, encontro de dois móveis. Quando a moto alcança a cabine do caminhão, os dois estão à mesma distância da origem. Se os dois estão à mesma distância da origem, eu vou igualar as duas equações. Por isso, o espaço do caminhão é igual ao espaço da moto. Por quê? Porque os dois estão à mesma distância da origem quando a moto encontra a cabine do caminhão. Igualando as duas equações, nós vamos cair numa equação do segundo grau. E aqui na resolução, multiplica a equação por 2 para diminuir as operações. Vai dar nós temos aqui uma equação do segundo grau. Vamos achar as raízes pelo uso da fórmula de Bhaskara, né? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de ao quadrado menos 4AC sobre 2A. E achamos as raízes, que são os tempos. Deu um T' menos 3 e o T2' 43 segundos. Como não existe tempo negativo, relógio não anda para trás, nós vamos considerar o tempo positivo, que é 43 segundos. Assim, substituindo o tempo de encontro na equação da velocidade da moto, V igual a V0 mais AT. V0 é 0, a moto partiu do repouso, a aceleração 1, vezes o tempo 43 metros por segundo. Mas ele quer a resposta em quilômetros por hora. Metros por segundo para quilômetros por hora, nós já mostramos em aulas passadas, multiplica-se por 3,6. Então, multiplicando por 3,6, nós vamos achar 154,8 km por hora, aproximadamente 155 km por hora. Por isso, olha lá, voltando, a alternativa aí, 155 km por hora. Perfeito? Então, vamos em frente. Terceira questão. Nós vamos resolver. Olhem só. Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de dado instante, considerado como T igual a zero, o automóvel sofre acelerações distintas em 3 intervalos consecutivos de tempo.
conforme representado no gráfico abaixo. Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa o deslocamento do automóvel nos mesmos intervalos de tempo. Então, veja bem, ó, gráfico de aceleração por tempo. Aqui uma aceleração negativa, aqui uma aceleração nula e aqui uma aceleração positiva. Ele que é o gráfico que melhor representa o deslocamento, o espaço por tempo. Perfeito? Então, vamos analisar. Olha o que acontece, gente. Aqui nós vamos ter a alternativa correta, é a alternativa A. Mas por que é a alternativa A? Nós tínhamos uma aceleração negativa com uma velocidade positiva. Então, o que acontece? Aceleração negativa, lembra, falamos há um tempinho, minutos atrás, boca da parábola para baixo. Na sequência, nós temos um movimento uniforme. Por que movimento uniforme? Porque a aceleração é nula. E a terceira parte, nós temos uma aceleração positiva, boca da parábola para cima. Tá? Vamos detalhar aqui esta resolução ou esta solução da questão. Olha só esses detalhes. Aceleração negativa, isso aqui é um pedaço de parábola, a concavidade dela virada para baixo. Tá? Aceleração negativa. Aqui, aceleração nula, então, o movimento uniforme é uma reta. Então, esse trecho do meio aqui é uma reta, por quê? Porque é um movimento uniforme. Nós temos uma reta inclinada. Veja bem que nós estamos falando em gráfico de espaço por tempo. Tá? Movimento uniformemente variado, movimento uniformemente variado. Já aqui tem aceleração positiva. Aceleração positiva, então o que acontece? A concavidade da parábola para cima, perfeito? Então, aqui nós temos o detalhamento porque a alternativa A, né? Repito, aceleração negativa, boca da parábola para baixo. Aceleração positiva, concavidade da parábola para cima. E o trecho intermediário, movimento uniforme, né? A aceleração é nula, portanto, a velocidade é constante e o gráfico espaço por tempo vai ser uma reta. Perfeito? Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos ver agora um quarto exercício. Nós temos uma questão aqui que diz: um objeto move-se numa pista retilínea, descrevendo um movimento retilíneo uniformemente variado, quando observado por um sistema de referência inercial. A posição desse objeto é descrita pela equação x igual a 5 menos 6t mais 3t ao quadrado. Olha aí, tem tudo a ver, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, portanto, movimento uniformemente variado. Função horária do segundo grau, do tipo S igual a S0 mais V0t mais meio de até ao quadrado. Só sorvetão. Perfeito? Onde x é medida em metros e tempo é em segundos. Sabe-se que a massa do objeto é fixa e vale 600 gramas. Tendo em vista essas informações, considere as seguintes afirmativas. A posição inicial do objeto vale 5 metros. Segunda afirmativa, a força agindo sobre o objeto durante o movimento vale em módulo 3,6 newtons. Terceiro, o objeto tem velocidade nula em t igual a 1 segundo. A terceira afirmativa. E a quarta afirmativa, no instante de t igual a 0 a t igual a 3 segundos, o objeto tem deslocamento total nulo. 0 a 3 segundos.
Assinale a alternativa correta. Somente as alternativas 1 e 2 são verdadeiras, somente 2 e 4. Ou seja, nós temos que analisar uma por uma. Vamos ver? Então, vejam só. Tá? Nós temos aqui esta resolução. Através dos coeficientes da equação do movimento, podemos extrair a posição inicial, x0, a velocidade inicial, v0, e a aceleração, comparando-a com a equação geral. A equação geral é S ou x, né? A mesma coisa, S igual a S0 mais V0t mais meio de até o quadrado. E a equação dada foi S ou x é igual a 5 menos 6t mais 3t ao quadrado. Então, olha o que acontece. Comparando, x0 vale 5. O V0, V0t, o V0 vale menos 6. E AT ao quadrado sobre 2 igual a 3t ao quadrado. Então, A sobre 2 igual a 3. A sobre 2 igual a 3, portanto, A igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Por isso, é verdadeira a primeira afirmativa, correto? Fizemos comparando as duas equações. Mais tarde, nós podemos assinalar também um macete, vamos dizer assim, de sair da equação do espaço e chegar na velocidade, na equação da velocidade quase que imediatamente. Perfeito? A segunda, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, a aceleração nós achamos é 6. A massa é 0,6 quilogramas, que é 600 gramas. Né? 6 vezes 0,6, 3,6 newton. Força, unidade de força no sistema internacional de unidade, newton. Lembrando que nesse mesmo sistema internacional, massa em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Terceiro item. A equação da velocidade em função do tempo é... A equação da velocidade é V igual a V0 mais AT. O V0 nós tínhamos lá, olha lá, menos 6. E a aceleração também, 6. Então, nós vamos ter V menos 6 mais 6, que é a aceleração, vezes o tempo, que é 1 segundo. Portanto, menos 6 mais 6, 6 vezes 1 aqui, 6, né? Menos 6 mais 6, 0. Velocidade para t igual a 1 segundo, 0. Verdadeira afirmativa também. A quarta afirmativa. Analisando a posição em cada instante de tempo, temos espaço inicial, 5 metros. Para x igual a 3 segundos, substituindo lá no lugar de T3, tá? T3, então nós vamos ter, tá? Na equação do espaço, porque A é 6, 6 dividido por 2 também, 3 aqui, 3 aqui, 3, por isso 3 vezes 3 ao quadrado, nós vamos ter 14 metros. Logo, o deslocamento neste intervalo de tempo foi de 14 menos 5, 9 metros. Tá? O deslocamento foi de 9 metros. Então, olha só, voltando aqui, ele disse que o deslocamento total nulo. Tá? Então, por isso, essa 4 aqui é falsa. E as 3 outras são verdadeiras. Perfeito? Então, por isso, a alternativa D dessa questão número 4. Tá? Vejam só uma coisa. Quando nós temos x igual a 5 menos 6t mais 3t ao quadrado, tá? Se eu derivar essa equação do espaço, eu chego na velocidade. Essa é uma maneira de derivar de uma forma resumida, tá? De uma forma simplificada. Eu não estou ensinando derivada, estou ensinando apenas um macete. Você vai usar o seguinte critério.
derivada do número sozinho sempre é zero. 5, então, 5 é o número sozinho, zero. 6t é a mesma coisa que 6t elevado a 1. Você multiplica esse número pelo expoente. Tá? E aí, mais subtrai sempre 1 do expoente. 1 menos 1 dá 0, t elevado a 0 dá 1, menos 6. 3t ao quadrado, multiplica esse número pelo expoente. 3 vezes 2, 6. Subtrai sempre 1 do expoente. 2 menos 1 dá 1, t elevado a 1t. Portanto, menos 6 mais 6t é a equação da velocidade. Vejam só, eu posso ter... Vamos exemplificar melhor isso aí. Tá? Aqui nós temos, vamos colocar a seguinte equação. S é igual a 2 mais 5t mais 6t ao quadrado. 6t ao quadrado. Vamos ver. 6t ao quadrado. Então, agora, se nós derivarmos essa equação, eu vou chegar na equação da velocidade. Então, a equação da velocidade será derivada de 2. Sempre é o número sozinho, o número puro sempre é 0. Então, aqui deu 0. 0 mais 5 vezes tt é a mesma coisa que t1. 5 vezes 1 dá 5. Subtrai sempre 1 do expoente. 1 menos 1 dá 0. T elevado a 0 dá 1. Vezes 5 dá 5. Mais multiplica esse número pelo expoente. 6 vezes 2 dá 12. Tá? Sempre subtrai 1 do expoente. 2 menos 1 dá 1. T elevado a 1 dá t. Portanto, a equação da velocidade vai ficar 5 mais 12t. 5 mais 12t. Então, você pode sair direto da equação do espaço para a equação da velocidade. Tá? Mas nada impede também de você chegar na equação da velocidade fazendo as comparações. Você pega o valor da equação do espaço, né? S igual a S0 mais V0t mais meio vezes A vezes t, meio de AT ao quadrado. T ao quadrado, meio de AT ao quadrado. Ou AT ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa. Então, você compara S0 é 2, V0 é 5 e A sobre 2, que é meio de A, igual a 6. Então, meio de A igual a 6, A igual a 12. E aí você chega também na equação da velocidade a partir da equação do espaço. Beleza? Né? Esses detalhes aqui são importantes para que a gente possa, né, resolver alguns exercícios com maior facilidade. Né? Beleza? Vamos voltar aqui a nossa aula, na resolução de exercícios. Acabamos de resolver o exercício 4, e agora vamos resolver o exercício 5, ok? Vamos voltar lá
na nossa questão. Veja só, agora vamos passar para a questão 5. Questão 5. Olha o que ela diz. Uma partícula de massa 2 kg está em movimento retilíneo sobre uma superfície sem atrito, com velocidade constante de 1 metro por segundo. Ao se fazer atuar sobre a partícula uma força constante de módulo 2 newtons, na mesma direção e no mesmo sentido do seu movimento, durante o intervalo de tempo ΔT igual a 1 segundo, ela sofre uma aceleração constante. Ao final do intervalo de tempo ΔT igual a 1 segundo, a velocidade da partícula em metros por segundo será. Então, nós temos uma massa e temos uma força. Tá? Ele tinha uma velocidade constante. A força resultante era nula. Velocidade constante, aceleração nula. Ao se fazer atuar sobre uma partícula uma força constante de módulo 2 newtons, então essa força passa a ser a força resultante. E força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante, a massa vezes a aceleração, 2 igual a 2A. Aqui nós tiramos que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ele quer saber, ao final de 1 segundo, a velocidade da partícula em metros por segundo. Como é a D? V igual a V0 mais AT. Equação da velocidade do movimento uniformemente variado. Nós achamos a aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Né? O tempo é igual a 1 segundo. Está aqui. Ele tinha uma velocidade inicial de 1 metro por segundo, portanto, 1 mais 1, 2 metros por segundo. E, por isso, a alternativa I dessa questão. Perfeito? Beleza? Questão número 6. Questão número 6. Vamos ver. Um móvel inicialmente em repouso, no ponto de partida, passa a ser acelerado constantemente à razão de 3 metros por segundo ao quadrado, no sentido da trajetória. A velocidade do móvel, após ter percorrido 24 metros, em metros por segundo, foi. Então, olha só, um móvel inicialmente em repouso, portanto, V0 é igual a 0. Foi dado a aceleração e tem o deslocamento de 24 metros, ele quer saber a velocidade. Está pedindo para aplicar a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. Então, olha só, V será a raiz, tira o quadrado aqui, eleva outro membro à raiz, tudo isso aqui, V0 é 0. Tá? 2 vezes a aceleração que foi dado, 3, o ΔS, 24, foi dado, portanto, 2 vezes 3, 6, vezes 24, 144. Raiz quadrada de 144, 12. Logo, a velocidade ao término do trajeto solicitado é igual a 12 metros por segundo, portanto, alternativa D dessa questão número 6. Então, veja só, vamos fazer uma rápida recapitulação do que nós vimos aqui nesta aula de hoje. Tá? Movimento uniformemente variado, que tem como característica principal a aceleração constante diferente de zero. Portanto, a equação da velocidade vovô é ateu. V igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Vimos também que porque a equação, a função da velocidade é uma função de primeiro grau, por isso o gráfico de velocidade por tempo é uma reta, então comentamos isso aqui, tá? E a inclinação, a tangente desse ângulo aqui nos dá a aceleração. O gráfico de velocidade por tempo é uma reta, o que representa uma equação do primeiro grau. Tá? E
A área dessas figuras, no gráfico de velocidade por tempo, nos dá o ΔS. Tá? Se for de um trapézio, base maior mais base menor, sobre 2 vezes a altura. Se for um triângulo, base vezes a altura sobre 2. Gráfico de velocidade por tempo, a área nos dá o ΔS. Bom, nós tínhamos falado na equação da velocidade, depois nós falamos na equação do espaço, na equação de Torricelli. Tá? A equação do espaço, que é S igual a S0 mais V0t mais μ até ao quadrado, ou até o quadrado sobre 2, o só sorvetão. E a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a vezes ΔS. Tá? Um detalhe muito importante que nós falamos na aula de hoje, tá? Essa classificação dos movimentos, tá? Que é como acelerado e retardado. Acelerado quando velocidade e aceleração têm os mesmos sinais, e retardado quando velocidade e aceleração têm sinais contrários. Retardado, velocidade e aceleração, sinais contrários. Isso, o módulo da velocidade diminui. Acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Velocidade e aceleração têm os mesmos sinais. Só para recordar, quando que o movimento é progressivo? Quando a velocidade é positiva. Quando que o movimento é retrógrado? Quando a velocidade é negativa. Quando que a velocidade é positiva? Quando o móvel caminha na mesma orientação da trajetória. Perfeito? Então, aqui nós temos essas observações principais a respeito da aula de hoje. Tá? A respeito da nossa aula de hoje. Que falamos sobre movimento uniformemente variado. Ok? Pessoal, então, não esqueçam, tá? Dessas características fundamentais do movimento uniformemente variado. Tá? Movimento uniformemente variado. Falou? Muito obrigado e até a próxima.